O presidente Lula usou as redes sociais para comemorar o resgate de brasileiros que estão na Cisjordânia. A gente chama agora de Brasília, André Anelli. André, boa noite para você. O que mais o presidente sinalizou? Vai continuar insistindo pela paz e também a questão da ajuda humanitária também. Bem-vindo. Sinalizou tudo isso, viu, Tiago? Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados no Jornal Jovem Pan. Em uma postagem de manhã, Lula garantiu que o governo federal segue empenhado por um acordo de paz lá na região, entre Israel e também a faixa de Gaza. Nessa manifestação, o presidente não detalhou, mas a gente relembra aqui que nos últimos dias o governo brasileiro conversou com diversos líderes mundiais que teriam poder de influência no conflito, entre eles os líderes dos Emirados Árabes Unidos e do Catar. O Brasil também apresentou uma resolução à Organização das Nações Unidas propondo o cessar-fogo e a criação de corredores humanitários na região. Esses, portanto, foram então os exemplos mais recentes em relação a esse esforço brasileiro de paz na região. E ainda voltando a falar da postagem na rede social, Lula também comemorou a chegada de mais repatriados ao Brasil. Vieram 30 brasileiros, uma jordaniana e um palestino. A aeronave, cedida pela Presidência da República, deixou ontem a cidade de Amman, capital da Jordânia. Foram 2 escalas até a chegada ao Brasil, que ocorreu às 5h35 da madrugada de hoje, no Recife. Lá na capital pernambucana, desembarcaram 6 pessoas. Logo depois, o voo seguiu aqui para Brasília e chegou às 8h35 da manhã. Os demais 26 passageiros desembarcaram aqui na capital federal e a grande maioria tem como destino final outras cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. Ao todo, 1.445 pessoas já foram repatriadas. Tiago. Brasileiros que estão em Gaza. São mais de 30 brasileiros. Há toda essa tentativa da diplomacia do Brasil, a conversa com o Egito, a fronteira com a Rafah já foi aberta, mas os brasileiros ainda não saíram. O que se sabe em relação à possibilidade deles saírem já nessa sexta-feira, hein, André? O embaixador do Brasil na Palestina tem dito que essa saída pode acontecer nas próximas horas, viu, Tiago? Mas, até o momento, nenhum brasileiro está entre os nomes dos 576 cidadãos estrangeiros na lista das pessoas autorizadas a cruzar, então, a fronteira de Rafah. Aquela localidade é a única saída que não exige passagem pelo território israelense, mas depende de autorização do Egito. Até o momento, foram divulgadas 2 listas de saída de Gaza com nomes de diversas nacionalidades, principalmente dos Estados Unidos, México, Sri Lanka, Coreia do Sul, além de países da Europa. Como eu disse, o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, tem afirmado que são grandes as chances dos brasileiros na região serem autorizados a cruzar a fronteira até amanhã, ou seja, até essa sexta-feira. Faz mais de uma semana que o governo brasileiro está com uma aeronave totalmente parada no Cairo, capital do Egito. Esse avião aguarda a travessia daqueles cerca de 30 brasileiros que pediram repatriação, mas que ainda não conseguiram deixar a faixa de Gaza. Então, a expectativa é que eles deixem essa localidade, embarquem nessa aeronave já no dia de amanhã, de acordo com o embaixador do Brasil na Palestina. Tiago. É isso, André Anelli. Claro, estaremos acompanhando a situação dos brasileiros. Você volta daqui a pouco. E ainda sobre a retirada dos brasileiros da faixa de Gaza, o ministro Mauro Vieira conversou por telefone com o representante do Egito, o chanceler, o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, para tentar uma possibilidade de que os brasileiros saiam. Havia uma grande expectativa de que a saída pudesse se dar nesta sexta-feira, não há ainda qualquer tipo de confirmação. O ministro Mauro Vieira pode também fazer uma ligação, pode ter conversas com os representantes de Israel para que haja apoio para que os brasileiros consigam sair finalmente da faixa de Gaza, Nelson Kobayashi. Por enquanto, não temos uma confirmação de quando isso vai acontecer, mas a gente sabe que desde o início da guerra há essa discussão e o Egito já deu apoio, apesar de todas as resistências também.
Pois é, essa é uma situação que está afligindo todos os brasileiros na região da faixa de Gaza e, inclusive, há um esforço do governo brasileiro para que isso aconteça o mais rápido possível. O Alessandro Candeias, que é o diplomata brasileiro na faixa de Gaza, que é o responsável por essa negociação, por esses contatos e uma expectativa para que sejam inclusos os nomes dos brasileiros nas próximas listas. Essas duas primeiras listas foram de frustração para os brasileiros que esperavam já poder sair. Eles estão na região sul da faixa de Gaza e, portanto, próximo da passagem de Rafah para o Egito. Mas isso é uma negociação, essa é uma negociação muito difícil, envolve tanto a participação do Egito, quanto de Israel, quanto do próprio Hamas, porque é naquele território que eles estão. O desejo é que tudo isso se resolva o mais rápido possível, porque a situação lá não é fácil.